Salve, salve, rapaziada. Ótimo dia a todos. Segunda de carnaval e o R-City cumprindo a promessa de conteúdos diários aqui no canal. Estamos cumprindo aí na medida do possível. Vídeos de Campeonato Paulista agora nesse início de ano, falando sobre Mundial de Clubes. Então estamos passando por várias áreas aí do futebol, falando sobre Liga dos Campeões um pouquinho. Então, é isso, muito futebol e conteúdos diários. Então, dê essa moral pra gente que está trabalhando bastante aqui no R-City. Se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, deixa eu pôr o microfone mais perto, porque o som já não é lá aquelas coisas, com o microfone longe aí fudeu, né? Mas é isso, rapaziada. Obrigado aí pela audiência, pela moral. Dê aquele like também para divulgar ainda mais o R-City no YouTube, para o YouTube entender que vocês estão curtindo o conteúdo e chegar para mais pessoas para ajudar e fortalecer nosso trabalho, beleza? Muito obrigado a todos aí. E hoje o vídeo é sobre Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que foi realizado no início do mês de fevereiro. Começou no dia 1º de fevereiro e acabou no dia 11, com a grande decisão entre Real Madrid e Al Hilal. Surpresa, né? Porque todo mundo esperava o Flamengo, mas quem chegou lá no fim das contas foi o Al Hilal. Então, alguns brasileiros representaram, além do Flamengo, obviamente, que tem muitos brasileiros, outras equipes também tinham jogadores brasileiros. Vocês conhecem todos? Será que eu vou apresentar algum jogador para vocês ou vocês já sabem quem são todos os jogadores que estavam no Mundial? Além do Flamengo, obviamente, outras 3 equipes que estavam na disputa do Mundial tinham jogadores brasileiros. Então, tinham 7 equipes disputando o Mundial, 3 equipes, além do Flamengo, tinham representantes brasileiros. Então, mais da metade das equipes que estavam disputando o Mundial tinha pelo menos um representante brazuca. Brasil em todos os lugares do mundo, em todas as partes do planeta bola. E a primeira equipe que a gente vai falar é o Seattle, equipe dos Estados Unidos. Ela foi eliminada nas quartas de final pelo Al Ahly e o Seattle tinha 3 jogadores brasileiros, a equipe que mais tinha jogadores brasileiros na disputa do Mundial de Clubes. Equipes internacionais, obviamente. Eu vou deixar bem claro aqui que às vezes vai ter algum engraçadinho que vai falar: o Flamengo não conta, mas eu tô falando de outras equipes, obviamente. Então, no Seattle, o primeiro jogador é o Léo Xu. Torcida gremista lembra do Léo Xu? Ele foi formado nas categorias de base do Grêmio, atuou por 2 temporadas lá no Imortal, jogou 23 partidas e marcou 3 gols. Em 2020, ele foi emprestado para o Ceará, e ele teve mais rodagem lá no Ceará, teve mais minutos dentro de campo, atuou em 30 partidas e marcou 3 gols e deu 6 assistências. Atualmente ele tem 22 anos, ainda é muito jovem, chegou no Seattle em 2021 e nas 2 temporadas pela equipe dos Estados Unidos ele atuou em 36 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Números baixos do Léo Xu, né? Vamos combinar que não é a melhor das temporadas, não vem sendo as melhores temporadas aí para o Léo Xu. Ele estava no Mundial, foi relacionado para o Mundial, mas não entrou em campo. O Seattle jogou apenas uma partida, foi eliminado nas quartas contra o Al Ahly, mas ele não teve oportunidade, não teve minutos para disputar o Mundial de Clubes. Léo Xu tem espaço aí na sua equipe, porque no Seattle, claramente pelos números, não é um cara que vem fazendo muito sucesso, no Mundial de Clubes não foi utilizado, então mostra que não é um jogador que tem tanta importância assim para a equipe dos Estados Unidos. Tem espaço, Léo Xu? Alguém se habilita aí a fazer campanha para o Léo Xu ir para a sua equipe? Confesso que vi ele jogar pouco no Grêmio, mas as poucas vezes que eu observei, acabei não vendo também nada demais, assim, nenhum jogo espetacular do Léo Xu. O outro jogador, já dei até um spoiler aqui, é o João Paulo. João Paulo tem 31 anos, já é mais experiente que o Léo Xu, meio-campista também do Seattle, está desde 2020 na equipe americana.
Lá ele já jogou 74 partidas, marcou 8 gols e distribuiu 12 assistências, 12 passes para gols. Então o João Paulo tem mais participações aí do que o próprio Léo Chu. No Brasil ele jogou no Internacional, Atlético Goianiense, Goiás, Santa Cruz e Botafogo. Rodou pelo Brasil também. Conquistou no Brasil 3 campeonatos gaúchos, 1 carioca, 2 pernambucanos e 1 Copa do Nordeste. No Mundial ele também foi reserva, assim como o Léo Chu, porém ele entrou nesse jogo de quartas de final, jogou alguns minutos, mas acabou não sendo muito útil para a equipe, acabou não ajudando tanto a equipe a garantir, quem sabe, uma classificação para a semifinal. Lembra do João Paulo, torcedores aí das equipes que eu citei, tem saudades dele, tá aí, ó, o João Paulo atuando pelo Botafogo, última equipe dele aqui no futebol nacional. Faz falta em alguma equipe, você lembra do João Paulo. E o último jogador do Seattle é o Weber. Weber, que é recém-contratado, é o mais novato aí desses brazucas no Seattle. Ele tem 31 anos, mesma idade do João Paulo, bem rodado aí no futebol. E é uma peça nova para o Seattle, então ele ainda não mostrou muita coisa na equipe. Centroavante, ele estava no New York City e ano passado ele marcou 11 gols em 40 partidas disputadas. Aqui no Brasil ele atuou no Figueirense, Avaí e Paysandu. Depois foi passear pelo mundo do futebol. Jogou na Armênia, jogou na Croácia e está nos Estados Unidos desde 2019. Está no New York City desde 2019 e em 2021 ele foi campeão da MLS, principal competição dos Estados Unidos de futebol. No Mundial, nas suas primeiras partidas ainda, está conhecendo o elenco, não conseguiu a titularidade ainda, tem muito ainda para desenvolver na equipe, acabou de chegar até ganhar aquele entrosamento. O Weber ainda não teve esse tempo, jogou poucos minutos no Mundial, mas também, assim como os outros jogadores que eu citei, pouco fez pelo Seattle. Tá, o Weber aí tá com uma carinha de cansado nessa foto aí, na época que ele jogava no Avaí. Mas enfim, o Weber, desses três, é o jogador aí que acabou de chegar, então pode dar muito certo ainda na equipe, porque ele ainda está se ambientando com a equipe. Ficou muito tempo no New York City e só agora chegou no Seattle, então está naquela fase de adaptação. Pelo Al Hilal, grande finalista, grande surpresa do Mundial. Temos esse cara aí, que esse é um dos mais conhecidos, né? Vai ter jogador mais conhecido, mas esse é um dos mais conhecidos que iremos citar nesse vídeo. É o Michael. Michael, que é do Al Hilal, já jogou no Flamengo, no Goiás, todo mundo lembra dele. E pelo Al Hilal ele era o único representante brasileiro na equipe. Ele que já jogou no Flamengo e no Goiás, como eu citei, está no Al Hilal desde 2022. Jogou as 3 partidas do Mundial que a equipe disputou. Lembrando que o Al Hilal entrou nas quartas, o Al Ahly entrou, o Al Hilal. Al Hilal, Al Ahly é uma grande confusão na minha cabeça, mas o Al Hilal, ela ia confundir de novo. Burro é ressaca de carnaval, gente. Ele jogou as 3 partidas do Al Hilal, o Al Hilal entrou nas quartas, depois jogou a semi e, obviamente, a grande decisão. E na primeira partida ele jogou como titular, nessa partida de quartas de final contra a equipe marroquina do... Tá aqui o nome do Wydad Casablanca. Ele atuou nessa partida os 90 minutos, foi peça importante aí, porque a equipe acabou garantindo a classificação nas penalidades. Foi uma partida complicadíssima para o Al Hilal, e o Michael atuou essa partida e depois acabou indo para o banco de reservas, mas entrou nas 2 partidas e inclusive na final deu um passe para um dos gols do Al Hilal na derrota na grande decisão contra o Real por 5-3. Então na final ele entrou durante o jogo e teve teve uma importância grande nesse jogo, dando uma assistência para um dos gols. E lembrando, né, contra o Real Madrid, o mundo inteiro acabou vendo o Michael participando ativamente de um dos gols. Então pode ser observado por alguma equipe aí do Planeta Bola, até porque muita gente está falando que o Michael pode voltar para o Brasil, mas às vezes pode surgir outras propostas de outros mercados que pagam um pouquinho melhor também, até porque
A gente sabe que jogador de futebol gosta de fazer aquele pé de meia, até porque a carreira é curta, né? E o Michael, que no Brasil, ó, tá ele aí no Flamengo, que ele fez grande sucesso no Flamengo, metendo a comemoração do CR7 aí, quando ele tava no Flamengo, né? Quando ele tava feio, esquece. Ajudou o Al Hilal, obviamente, jogou a partida contra o Flamengo, não teve lei do ex, não marcou gol contra o Flamengo, mas acabou ajudando a equipe surpreendentemente chegar na grande final do Mundial, algo que poucas pessoas esperavam e apostavam, e o Al Hilal foi a grande surpresa do Mundial, tirando o campeão da Libertadores, Flamengo. Então o Michael fez parte desse elenco que obviamente entrou na história, vice-campeão do mundo, chegar numa final de Mundial, uma equipe que ninguém esperava, uma equipe da Arábia Saudita, obviamente poucos apostavam nisso, então o Michael tá de parabéns porque entrou na história do clube, obviamente junto com os jogadores da equipe árabe, ele tá marcado na história. E por último, o campeão do mundo, né, o Real Madrid, que sempre tem representantes brazucas. E no Mundial de Clubes não foi diferente. Teve o Rodrigo, que está aí na imagem. Rodrigo atuou as duas partidas, lembrando que equipes da América do Sul e da Europa já entram na semifinal, então não disputam quartas, fase preliminar. Rodrigo jogou semifinal e final. No primeiro jogo que o Real Madrid goleou o Al-Ahly, ele marcou um gol e atuou praticamente toda a partida, já saiu ali nos 45, nos acréscimos do segundo tempo. E na final, ele entrou na reta final, o placar já estava garantido, o Real Madrid goleou na final por 5-3. Quando ele entrou ali, ele ajudou a equipe a administrar o placar e conquistou mais um título mundial para o multicampeão Real Madrid, mas para o Rodrigo é muito importante porque é o primeiro mundial em sua carreira, primeiro mundial de clubes. Então, o Rodrigo, que é cria da base santista, menino da Vila, tá aí a época que ele jogava no Santos, o Rodrigo agora vai ganhando o mundo do futebol. E outro brazuca que jogou nessa final e na semifinal, obviamente, foi o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior também, ex-Flamengo, foi craque do Mundial de Clubes, craque literalmente, ele foi o melhor jogador do Mundial de Clubes, jogou muita bola nesse Mundial, foi o melhor jogador da competição e foi peça essencial na conquista do Real. Das duas partidas ele marcou 3 gols, esses 3 gols tornou o Vinícius Júnior vice-artilheiro do Mundial, ficou atrás apenas do Pedro do Flamengo, e uma assistência. Foi titular absoluto nas duas partidas, como ele é no Real Madrid, um dos principais jogadores da equipe, se não o principal jogador da equipe, e no Mundial mostrou sua importância, mostrou o porquê ele é tão importante. E tá ele aí, ó, no centro da imagem, recebendo o prêmio de melhor jogador do Mundial de Clubes, mostrando a importância dele e que ele pode ser e tem tudo para ser um dos principais jogadores do planeta, quem sabe até o melhor jogador do mundo. Teve um brasileiro que acabou entrando apenas na final, foi relacionado apenas na final, mas não jogou a semi por problemas de lesão. O Éder Militão fez parte do elenco, acabei nem colocando ele aqui, mas é bom dar os créditos aí, porque o Éder Militão estava voltando de lesão, estava meio baleado, acabou nem entrando no Mundial de Clubes. Então, fica aí, parabéns para o Éder Militão. Então, mais um jogador que acabou fazendo parte do elenco campeão do Real Madrid. Real Madrid também que já conquistou tudo que é possível e imaginável aí para a equipe. Real Madrid, eu só vou confirmar a informação, mas acredito que é o 8º Mundial de Clubes. É muita taça, meu Deus do céu. Exatamente, são 3 Copas Intercontinentais e 5 Mundiais. São 8 vezes campeão do mundo, Real Madrid. Então, praticamente todas as equipes que disputaram o Mundial de Clubes têm jogadores brasileiros, então mostra ainda, tem muita gente que fala, né, que o futebol brasileiro está numa crise, que o futebol brasileiro não revela mais, mas tinham 7 equipes no Mundial de Clubes, 4 tinham jogadores brasileiros, então mostra, né, o quanto o futebol brasileiro ainda é importante, o quanto é respeitado, e
o quanto faz a diferença, porque o Vinícius Júnior fez a diferença e foi peça essencial para essa conquista de Mundial de Clubes, o 8º da história do Real Madrid. Grande jogador e, repito, tem tudo para se tornar melhor do mundo daqui a alguns anos. E você? Todos esses jogadores que a gente citou aí, você conhecia todos? Qual que é a maior surpresa? Algum já atuou pelo seu time? Algum desses que eu citei já atuou pelo seu time e você tem saudades desses jogadores? Comente aqui, tá bom? Curta o conteúdo e se inscreva também, ajuda bastante, tá bom? Grande abraço a todos, segundinho de carnaval. Agora eu vou aproveitar meu carnaval. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!